Nos vídeos anteriores dessa playlist, sobre as gravações de Joel Goldsmith, especificamente na fita A, Joel nos fala sobre o segredo de uma vida liberta, de uma vida vivida na realidade do Espírito, da nossa verdadeira vida e sobre a nossa verdadeira identidade. E para isso é necessário que entendamos o mundo em que consiste essa realidade em que vemos, ouvimos, cheiramos e desfrutamos todos os dias. Essa realidade aqui, que apesar de convincente para os nossos sentidos físicos, é fruto de nossa própria mente e, por isso, passível de alterações, sejam boas ou más. A verdadeira realidade, no qual fazemos parte, ela é imutável. Em outras palavras, nós permanecemos do mesmo jeito no qual fomos criados e permanecemos uno com o nosso Criador. Entenda então que nós não podemos mudar quem nós somos e não podemos mudar nossa verdadeira identidade. Porém, podemos fechar os olhos reais para a verdade e viver nessa realidade 3D. E na maioria dos casos, ou seja, na maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, não ter a menor noção dessa verdade. E este é um dos princípios do despertar espiritual. Entender que vivemos numa ilusão, por assim dizer, e que mesmo que os nossos sentidos físicos nos digam que somos separados de Deus e fora do reino, isso não passa de uma tola ilusão. A verdade é uma, e essa verdade não pode ser modificada, não pode ser alterada. Essa é a confirmação da fé, crer no que não se vê, mas ter ciência de que é a verdade. E sob essa sólida verdade, essa base sólida da verdade, é que podemos olhar para o mundo e vê-lo como o mesmerismo, como um mundo hipnotizado, onde estamos em maior parte hipnotizados com formas e imagens. Nós acreditamos no que é ilusão e desacreditamos no espírito, desacreditamos em nossa verdadeira identidade. E veja, não é arrogância dizer que somos um com Deus ou que possuímos uma identidade divina. Digo isso porque, a princípio, ao termos essa ciência, nós nos colocamos tão abaixo de Deus que achamos um absurdo dizermos que somos um com Ele, ou que somos seus filhos, os seus santos filhos, ou que Deus constitui a minha consciência, ou que Deus se manifesta como quem eu sou. Porém, arrogância mesmo seria dizer que podemos mudar aquilo que Deus criou, e isso não podemos. Então, se Deus nos fez um com Ele, assim permanecemos. E afirmar essas verdades é dizer algo que é natural, normal, não é um absurdo. Porém, o hipnotismo do mundo nos fez acreditar que somos uma ninharia, órfãos abandonados que precisam suplicar pela atenção do Pai. Mas não é isso. E de fato não é isso. Deus está onde sempre esteve e estará onde sempre está. Somos nós que estamos iludidos com a ideia de separação. E é por isso que precisa partir de nós o desejo de despertar, a persistência de acordar desse sonho e voltar a saber que somos filhos e filhas de Deus. E veja bem, eu disse voltar a saber, porque não precisamos voltar para onde nunca saímos. O que eu quero dizer com isso tudo é que podemos aproveitar cada situação de nossa vida para reafirmar nossa fé na verdade, amando o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. E de todo o nosso pensamento significa ter discernimento espiritual, ver com os olhos do Espírito a todas as situações e todas as pessoas,
Isso quer dizer que sempre que nos depararmos com uma situação que não nos agrada, que possamos ver verdadeiramente o sentido hipnótico que ela oferece. E também aquela situação que nos agrada, que possamos ver o sentido hipnótico que ela nos oferece. Que possamos entender que esse mundo, ele precisa tirar para dar. E o mundo espiritual, ele dá e recebe. Porque dar e receber é a mesma coisa, não há diferença. E fazer conscientemente a separação do joio com o trigo, ou seja, dar à ilusão o valor verdadeiro dela, ou seja, o nada, e dar à verdade de Deus o seu único valor, como o único poder. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu fiz essa pequena introdução antes de entrarmos no capítulo 11 do livro O Caminho Infinito, que eu quis gravar de novo, até para que eu pudesse me lembrar do capítulo e reafirmar dentro de mim este capítulo no qual Joel nos pede na fita A para que não os deixamos obsoleto. Então eu trouxe para vocês e vamos a ele. O Caminho Infinito, capítulo 11, O Novo Horizonte. O sentido que nos apresenta quadros de discórdia, desarmonia, doenças ou morte é o mesmerismo universal que gera todo o sonho da existência humana. Deve ser entendido que não há mais realidade numa existência humana harmoniosa do que em discórdia de condições mundanas. Devemos entender que todo o cenário humano não passa de sugestão hipnótica, e nós temos de nos colocar acima dos desejos, mesmo de boas condições humanas. Compreendamos primeiro que a sugestão, a crença, a hipnose são a substância ou a matriz de todo o universo mortal, e que as condições humanas, quer boas, quer más, são imagens de sonhos, sem qualquer realidade ou permanência. Permaneçamos sempre prontos a aceitar que as condições, harmoniosas ou não, da existência mortal desapareçam de nossa vida, para que a realidade possa ser conhecida, usufruída e vivida. Acima desta vida dos sentidos, há o universo do espírito, governado pelo amor, povoado pelos filhos de Deus, que vivem na casa ou no templo da verdade. Este mundo é real e permanente. Sua substância é a eterna consciência. Nele não se percebe desarmonia, nem bens efêmeros e materiais. O primeiro lampejo da realidade, do reino da alma, nos chega com a percepção e o reconhecimento do fato de que todas as condições e experiências temporais são produto de auto-hipnose. Com a conscientização de que todo o cenário humano, quer seja o bem, quer seja o mal, é ilusório, temos a primeira visão do mundo da criação de Deus e dos filhos de Deus que habitam o reino espiritual. Agora, neste momento de elevação de consciência, conseguimos ver, embora inocentemente, a nós mesmos livres das leis mortais, materiais, humanas e legais. Vemo-nos separados e afastados da escravidão dos sentidos e vislumbramos em parte as ilimitadas fronteiras da vida eterna e da infinita consciência. Os grilhões da existência finita começam a cair. Os rótulos começam a desaparecer. Nosso pensamento não mais se delonga na felicidade ou na prosperidade humana. Nem resta qualquer preocupação quanto à saúde ou à moradia. A maior e mais ampla visão está agora em foco. A liberdade do ser divino tornou-se agora visível.
A experiência no início é como se observássemos o mundo desaparecer no horizonte e se desvanecer diante de nós. Não há apego para com este mundo. Não há desejo de nele nos manter. Provavelmente devido, em grande parte, ao fato de que tal experiência não ocorre até que tenha sido superado o desejo pelas coisas deste mundo. Há um sentimento do tipo: não me toques, eu ainda não subi para o meu Pai. Estou ainda entre dois mundos. Não me toques, nem me faça falar sobre isso, pois isso poderia me arrastar para trás. Deixe-me livre para a ascensão. Quando então eu estiver completamente livre da hipnose e de suas miragens, eu contarei muitas coisas que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram. Uma ilusão universal ata-nos à Terra, às condições temporais. Perceba, compreenda isso, pois apenas através dessa compreensão podemos começar a soltar de nós as suas amarras. Quanto mais fascinados estivermos com as boas condições humanas, e quanto maior for o nosso desejo nas coisas boas da carne, mais intensa é a ilusão. À medida que nosso pensamento se focaliza em Deus, nas coisas do Espírito, maior é a liberdade que obtemos das limitações. Não pensemos nem nas discórdias, nem nas harmonias deste mundo. Não temamos o mal e nem amemos o bem da existência humana. Na medida em que conseguirmos isso, diminui a influência mesmérica sobre nossa vida. Começam a se desfazer os laços terrenos, as cadeias da limitação caem, as condições de erro cedem lugar à harmonia espiritual. A morte dá lugar à vida eterna. A primeira visão do céu do aqui e agora é o começo de nossa ascensão. Esta ascensão é agora entendida como um subir para além das condições e experiências deste mundo, e nós contemplamos as muitas moradas preparadas para nós na consciência espiritual, na conscientização da realidade. Já não estamos presos à evidência dos sentidos físicos, nem limitados ao sofrimento visível. Não estamos circunscritos a vínculos ou prisões. Não estamos atados por laços visíveis de tempo e espaço. Nosso bem flui do reino invisível e infinito do espírito, da alma, para nossa imediata compreensão. Não julguemos nosso bem pela chamada evidência dos sentidos. A compreensão instantânea de tudo o que podemos usar para ter uma vida abundante surge dos inesgotáveis recursos de nossa alma. Nenhuma das coisas boas nos é negada quando olhamos acima das evidências físicas para o grande e invisível. Olhe para o alto, para o alto. O reino dos céus está próximo. Eu destruo em ti o sentido de limitação como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre a tua vida. Eu, o teu eu, estou bem no meio de ti e revelo a harmonia e a infinitude da existência espiritual. Eu, o teu eu, nunca um sentido pessoal de eu, nunca uma pessoa, mas o teu eu. Estou sempre contigo. Ergue os olhos.